O magnata zombou da idosa em sua casa, mas o segredo do avô virou o jogo para sempre. Dona Marina, aos 78 anos, passava os dias em sua casinha da Vila da Paz, o cheiro de bolo de fubá e levado. Eu vivo com o tempo que para o longo terminam favorito bagu, não o jam que giro for se a aviação da duas formas mesmo de ver minhas levadas de uma lava São Paulo na da minha sendo São Paulo, onde que tanto sembla o fogo ou beira zampura, tabel focamos em então, pairava sobre a pequena vila, seus arranha-céus reluzentes pareciam pareciam a maranzão, remlado, o inventor chinelo leve de Paulo, o inventor chinelava de Paulo e ainda vamos sério um centro e com um vão foi nos anos uma serra nos hora tão afiada que aconteceu estamos caros, ofereceu-lhe anos hora pela casa da Marina, menos veio a valia um dava vento para não ter saber história e lembranças marinas, duas em saber onde andamos a vez, a continuar em saber, não sabe, onde mas ele nos anos mas ela bem um dono lá. É um estorvo, Dona Marina, assim como os projetos malucos do seu falecido, aquele tal de Paulo, não servem para nada além de atrapalhar o progresso. Foi então que Lucas, seu neto, um jovem estudante de engenharia de 22 anos, chegou à Vila da Paz, preocupado com as notícias sobre as pressões de Ramiro. O que ele encontrou foi mais do que esperava. Escondido entre as coisas de seu avô no antigo ateliê empoeirado, Lucas achou um diário velho e surrado. As páginas amareladas cheiravam a papel e invenções esquecidas. Nele Paulo escrevera sobre seu projeto da vida. E mencionava um cofre de segredos na casa, Marina, que durante anos tentara esquecer a dor da incompreensão, aos delírios do marido, mas os olhos de Lucas brilharam com a chama da descoberta. 30 minutos depois, Ramiro Fontes, acompanhado de seu advogado doutor Alencar, e seus filhos Felipe e Gustavo, invadiram a sala de Dona Marina com um ar de superioridade. A mesa da cozinha, onde antes se servia café e pão de queijo, agora servia de palco para a humilhação. A senhora é uma velha teimosa. Dona Marina, esbravejou Ramiro, batendo com a mão na mesa, o som seco ecoando no pequeno ambiente. Por causa do seu capricho, toda a vila está parada. Se não vender, será despejada. Ou acha que a justiça vai proteger os delírios de um inventor falido? Seus filhos, Felipe e Gustavo, magnatas por herança, riram com crueldade. Que tal o garoto? Acha que seu avô era um gênio? Talvez ele saiba abrir o cofre impossível do velho. Se conseguir, pago os 100 milhões que a velha sonha em ter, debochou Ramiro, apontando para Lucas com um sorriso sádico. E aí, ratinho do neto, aceita o desafio? Lucas sentiu a raiva queimar em suas veias ao ver a avó encolhida, os olhos marejados, mas a dignidade intacta. Eu aceito, disse Lucas, a voz firme. Mas com uma condição. Se eu abrir, os 100 milhões não são só pela casa. Quero um fundo para jovens inovadores da Vila da Paz, e a senhora minha avó terá o respeito que merece, não a humilhação. Ramiro e seus executivos explodiram em gargalhadas que fizeram os vidros das janelas tremerem. O garoto tem condições. Felipe zombou. Essa farsa fica cada vez mais divertida. Dariel ignorou-os, caminhando em direção ao antigo ateliê de Paulo, um cômodo que Marina mantinha fechado há anos, cheio de poeira e silêncio. A chave era uma pequena joia enferrujada que Lucas encontrou no diário do avô, presa a uma página onde Paulo havia desenhado um mapa da casa e a frase: "A chave está nas memórias que ninguém mais valorizou, apenas a verdade liberta." Lucas colocou as mãos sobre a madeira fria da porta e fechou os olhos, respirando fundo o cheiro de tinta velha fora. Ele disse em voz alta, surpreendendo a todos. Ele era um mestre em sistemas de segurança. Ele me ensinou que os melhores segredos não se guardam em metal, mas em lógicas que só quem entende a alma do Criador pode decifrar. Ramiro, que havia se escorado na parede com um sorriso de escárnio, perdeu um pouco da cor. O que você está dizendo?
Ninguém abre um cofre de memórias assim, como eu trapaceei, Lucas perguntou. A calma assustadora em alguém tão jovem. Vocês me viram o tempo todo. Não usei ferramentas, apenas o conhecimento do meu avô e o amor da minha avó. Ramiro tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Eduardo, você não vai acreditar nesse moleque por causa de um truque de sorte? Não foi sorte. Uma voz disse atrás dele, Dora, Clara Fontes, filha de Ramiro, entrou na sala, segurando uma pasta de couro, seus olhos fixos no pai. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, porque o senhor roubou essa ideia. Ela abriu a pasta e revelou documentos. Estas são cópias das patentes de meu avô, planos da invenção que iniciou a fortuna de Ramiro. O senhor explorou as ideias de Paulo, fez com que ele assinasse um contrato desfavorável quando estava doente, e depois o descredenciou para ficar com todo o crédito e lucro. Ramiro olhava para a filha com choque. Carolina, o que você está fazendo? Traindo seu próprio pai. Eu não sou Carolina, sou Clara, ela respondeu, os olhos marejados, mas firmes, e não estou traindo, estou corrigindo um erro. Meu pai me ensinou a buscar a verdade, e a verdade é que o senhor construiu um império sobre a injustiça, e aqui estão as cartas de outras famílias da vila, vizinhos, cujas terras o senhor desvalorizou ou comprou por miséria, prometendo melhorias que nunca vieram. Dona Odete e seu Zé, vizinhos de longa data de Marina, levantaram-se, os rostos marcados pela dor, mas agora com um brilho de esperança. É verdade, meu marido também perdeu as terras para ele, disse Dona Odete, a voz trêmula. Eu também. Minha família também. Outras vozes se juntaram, vindo de trás das janelas, de pessoas que se haviam reunido na rua, atraídas pelo burburinho. Ramiro, Gustavo e Felipe tentaram desacreditá-los. Mentira. Farsa. Velhos manipulados. Mas Clara ergueu um tablet. Estas são as 23 famílias que consegui localizar em 3 dias, todas prejudicadas pelo senhor, e temos documentos, gravações e e-mails que provam a manipulação do senhor para enriquecer à custa dos outros. Naquele momento, as portas da casa se abriram e policiais entraram. O delegado anunciou: Ramiro Fontes, Felipe e Gustavo estão presos por suspeita de fraude, extorsão, falsificação de documentos e conspiração para obstruir a justiça. O caos explodiu, câmeras clicaram furiosamente, repórteres gritaram perguntas, e enquanto os 3 homens eram algemados e levados, seus rostos de choque e terror foram capturados por dezenas de ângulos. Lucas observou tudo como se estivesse em um sonho. Clara se ajoelhou na frente dele. Você fez isso, Lucas. Sua coragem de falar inspirou essas pessoas a finalmente contarem suas histórias. Dona Marina, com os olhos vermelhos, mas um sorriso sereno, aproximou-se das famílias. Eu sei que não posso desfazer o que foi feito, mas prometo que meu Paulo não morreu em vão, e que cada um de vocês terá justiça. O silêncio na sala de Dona Marina se transformou em murmúrios de esperança. Não era perdão, ainda não, mas era o primeiro passo em direção a algo que poderia eventualmente se tornar cura. Um dos executivos de Ramiro, um senhor mais velho chamado Tudo em Silêncio, se aproximou de Marina e Lucas, os olhos marejados. Eu também sou culpado, disse ele a voz embargadas. Eu perdi minha alma buscando lucro, mas este garoto e a dignidade de vocês me mostraram o caminho de volta. Eu vou ajudar, custe o que custar. 6 meses depois, Lucas ajustava a gravata. Aos 22 anos,
Vestir terno para uma cerimônia oficial ainda era território desconhecido, mas Marina havia insistido que este dia merecia roupas especiais. Você está lindo, meu neto, Marina disse, ajeitando o colarinho do filho de sua filha. Ela própria estava diferente, cabelos bem arrumados, vestido elegante, mais simples, mas algo em seus olhos que Lucas não via há anos. Paz e propósito, estavam no saguão do recém-reformado de Ramiro Fontes, e agora brilhava com tinta fresca e esperança renovada. Em 2 horas, 100 famílias chegariam para a cerimônia de inauguração do Fundo Educacional para Jovens Inovadores, que mudaria suas vidas. Nervoso? Clara perguntou, aproximando-se. Nos 6 meses desde a coletiva, ela havia se tornado não apenas aliada, mas praticamente família. Sua relação com o pai Ramiro ainda era complicada, mas estavam tentando uma reconciliação. Aterrorizado, Lucas admitiu. Vou ter que fazer um discurso na frente de toda essa gente. Você enfrentou bilionários cruéis numa sala cheia de câmeras. Clara sorriu. Comparado àquilo, isso é fichinha. Francisco, agora visivelmente mais leve e com um brilho novo nos olhos, apareceu de um corredor. Tudo pronto, Lucas. O Paulo estaria orgulhoso, disse ele, colocando a mão no ombro de Marina. Marina limpou uma lágrima. Muitas coisas haviam mudado. Os julgamentos de Ramiro e seus filhos estavam em andamento. As empresas deles estavam sendo desmontadas, ativos vendidos para pagar compensações. Francisco também enfrentava processos, mas se declarara culpado e cooperava. Não importa o que o juiz decidir, ele havia dito, vale a pena. Pela primeira vez em décadas, consigo me olhar no espelho. Um grupo de famílias que tinham perdido entes queridos nas obras fatais de Ramiro, agora tinham bolsas completas, mentores, apoio psicológico. E mais importante, esperança, Senhor Lucas. Uma menina de 8 anos, Sofia, filha de um trabalhador que havia morrido 5 anos atrás, correu até ele. Olha o que aprendi. Ela abriu um caderno, mostrando problemas de matemática perfeitamente resolvidos. Lucas se ajoelhou. Isso está incrível, Sofia. Você está indo tão bem. É porque agora tenho tempo para estudar. Ela disse. Antes eu tinha que trabalhar ajudando minha mãe a vender coisas na rua. Mas agora ela tem emprego de verdade. E eu posso ir para a escola todo dia. A mãe de Sofia se aproximou, limpando lágrimas. Não sei como agradecer. Vocês nos devolveram o futuro. O futuro sempre foi seu. Marina disse gentilmente. Nós apenas removemos os obstáculos que não deveriam existir. Mais famílias começaram a chegar. Dona Odete e seu Zé, com a neta que agora teria uma bolsa integral. Teresa Oliveira, que havia sido a primeira a se manifestar na coletiva, com seus 3 filhos, todos com sorrisos de alívio e esperança. Nunca pensei que veria este dia, Teresa disse, abraçando Marina e Luca. Francisco se aproximou de Teresa visivelmente nervoso. Teresa, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas posso falar com você? Teresa o encarou com expressão indecifrada. Pode falar, ela disse finalmente. Eu queria. Preciso dizer que sinto muito pelo seu marido, pela sua dor, por ter escolhido dinheiro em vez de fazer o certo. Francisco tinha lágrimas nos olhos. Sei que desculpas não trazem ninguém de volta, mas estou tentando viver de forma que honre a memória de todos aqueles que meus erros tiraram deste mundo. Teresa ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendendo a todos, estendeu a mão. Não é perdão. Ainda não. Mas é reconhecimento de que você está tentando. E isso é um começo. Francisco apertou a mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A cerimônia começou às 4 da tarde. O auditório estava lotado com mais de 300 pessoas, famílias beneficiárias, funcionários do centro, jornalistas e representantes do governo que haviam sido forçados a implementar novas regulamentações de segurança trabalhista após o escândalo. Lucas subiu ao palco primeiro. Seu discurso foi curto e direto. Meu avô Paulo Silva sonhava com um mundo onde a inovação servisse às pessoas, não à ganância, e eu, como seu neto, juro que farei. Seguida sua voz clara e forte. Meu nome é Marina Silva. Durante anos, limpei as feridas que a ganância de Ramiro deixou, mas meu neto Lucas me ensinou que a verdadeira força está em transformar avós, pais que lutaram e nunca desistiram. Vocês são os mais fortes entre nós. Em seguida, Clara Silveira, a filha de Ramiro, falou com um discurso emocionante sobre discurso emocionante sobre discurso elante sobre discurso elante sobre filhos povoados.
Lucas se ajoelhou e segurou os ombros dela. Sofia, seu pai já está orgulhoso, e você não precisa esperar crescer para ajudar pessoas, só de estar aqui, só de estudar e sonhar e se recusar a desistir. Você já está fazendo a diferença. No dia seguinte à inauguração, Daniel acordou antes do sol nascer. Marina já estava preparando café, vestindo roupas confortáveis e carregando flores frescas. Pronto? Ela perguntou suavemente. Mas já estavam lá visitadas, estavam lá visitados, seus próprios vivam hoje, mas dizia, que viria hoje, sentimos que deveríamos estar, não é? Deve ter temos, primos, humanos, se foram, Paulo, mas meu pai também morreu em acidente de trabalho, agora vejo essa árvore, e todas essas pessoas e sei que a morte dele significou alguma coisa, significou mudança. Ela plantou uma flor pequena ao lado da jabuticabeira. Outras crianças seguiram até que o túmulo estava cercado por um círculo colorido de vida nova. Vamos fazer uma promessa, Lucas disse em voz alta. Todos os anos voltaremos aqui. Vamos ver essa árvore crescer e garantir que nunca esqueçamos. Prometo. Sofia disse imediatamente, um por um. Todos prometeram. Clara tirou uma foto do grupo. 35 pessoas cercando a árvore jovem. Esta foto vai para o saguão do centro para que toda criança saiba que não está sozinha. Lucas colocou a mão na árvore. Fechando os olhos, podia sentir as raízes se estendendo, conectando-se com a chave enterrada, criando um vínculo entre passado e futuro. Até ano que vem, avô, sussurrou, um ano depois do plantio. Lucas retornou ao cemitério com 150 pessoas. A árvore havia crescido visivelmente e no galho mais baixo pendia a primeira jabuticaba. A árvore deu fruto.